Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre perdão. Cara, esse é um tema assim tão atual, mas tão atual que eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você já teve que liberar o perdão para alguém. E eu espero que você tenha liberado o perdão, cara. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar, vamos trocar uma ideia aqui sobre o que a palavra de Deus, de forma breve, fala sobre esse assunto. Eu também quero compartilhar uma das minhas experiências também envolvendo perdão. Enfim, cara, vai ser um vídeo bem maneiro, certo? E bom, não sei você, mas sempre que eu ouço esse tema de perdão, cara, eu lembro muito de um ditado que eu já ouvi por aí. Eu não sei se tu já ouviu. Ele é o seguinte, né? Fala sobre o perdão, sobre liberar o perdão. Que quando você não perdoa, é como se você estivesse bebendo um copo de veneno e esperando que outra pessoa morresse. Olha que forte, cara. Porque na realidade, quando você bebe um copo de veneno, óbvio, a pessoa que vai morrer vai ser você, né? Só que, né, é muito doido, muito contraditório, né? E galera, é isso que acontece, cara. Você já, meu, todos nós, todo mundo, toda a humanidade erra em algum momento, né? Eu tenho certeza que todo mundo, talvez hoje você seja uma pessoa que libere perdão, amém, glória a Deus por isso, mas eu acho que até chegar nesse ponto a gente já reteu o perdão assim, né? A gente já não desculpou alguém, a gente às vezes falou, mas nosso coração ainda não tinha desculpado alguém, e tu sabe como é. Cara, aquilo é uma coisa muito ruim. E a gente acha, eu não sei você, mas pelo menos eu achava que, tipo assim, eu não liberando perdão era uma forma de eu punir a pessoa, né? Tipo assim, não, a pessoa não merece o meu perdão, né? Então, tipo assim, é como se eu estivesse dando o meu perdão pra ela, né? Como se fosse algo pra pessoa, um presente pra pessoa, né? Então, vem esse pensamento, a pessoa não merece meu perdão, então, meu, já pedi perdão demais pra aquela pessoa. Tá na hora de dar uma variada, né? Deixa a pessoa pedir perdão pra mim. E aí, às vezes, a pessoa não vai te pedir perdão, cara. Ela não vai te pedir perdão. E aí, você não vai perdoar? Tu não vai perdoar? Cara, a gente tem que perdoar, porque isso faz mal demais pra gente, né? E é muito doido, porque assim, às vezes alguém te magoou pra caramba, cara. Pô, né? Nesse mundo tem mágoas leves e mágoas pesadas. Então tem mágoas leves do tipo, sei lá, alguém pisou no teu pé e mágoas pesadas mesmo, né? Que, bom, muito pesadas. Você deve imaginar o tipo de coisa terrível que acontece aí no dia a dia. Enfim, e cara, se você não perdoa, pô, às vezes a outra pessoa que te feriu, né, é aquele ditado, né, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então, cara, a pessoa que fez isso, às vezes foi consciente, às vezes foi inconsciente, mas o fato é, às vezes a pessoa não tá nem pensando nisso, cara. E você que não liberou perdão, tá o dia inteiro, a semana inteira com isso na cabeça. E, meu, isso suga suas energias. Isso é uma coisa horrível. Isso suga suas energias, você fica mal, fica chateado, fica carrancudo, certo? E aí as pessoas, às vezes, além de fazer mal pra você, as pessoas ao seu redor também sofrem muito com isso. Né? Você, ó, óbvio que tu não vai estar alegre e feliz para às vezes dar uma atenção legal pro teu filho, ou com sua mãe, cara, com seu pai, você não vai honrá-los obedecendo eles, dando uma resposta digna para eles, uma resposta decente. Cara, isso é horrível. Isso é horrível. Então, em primeiro lugar, saiba disso. Quando você perdoa, é mais por você do que pelo outro, né? Não é como se o outro merecesse. Não, cara. É mais por você, porque na boa, a gente não merece nada, brother. Eu não mereço, você não merece. Nós não merecemos nada. Todos nós nascemos pecadores, nascemos com essa essência pecadora. E a gente precisa muito de Deus. A gente precisa muito de Jesus. Certo? Então esse é o primeiro ponto, cara. E o segundo ponto é sobre o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Então, cara, a própria oração bem famosa do Pai Nosso fala sobre isso, né? Fala que, né, Jesus nos ensina a orar e fala, Deus Pai, perdoa as nossas ofensas, né? Ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? Perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Ou aos nossos devedores. Então, cara, Deus vai nos perdoar à medida que a gente também perdoa, assim como diz a palavra de Deus. Certo? Então, assim, cara, é muito importante a gente liberar o perdão para que a graça de Deus flua na nossa vida, flua através da nossa vida. Então, nós temos que liberar o perdão. Isso atrapalha a nossa conexão com Deus, atrapalha as nossas orações com Deus, a nossa intimidade com Deus. Isso é um mandamento divino, sabe? E olha que legal, Deus é tão top, Deus é tão bondoso, que esse é um mandamento divino, mas é um mandamento que faz bem pra gente. É um mandamento que faz bem pra gente. Então, assim, é algo muito importante, galera. A gente realmente tá perdoando. E falando sobre esse tema, né? Eu disse que ia compartilhar brevemente um pouco do relato da minha vida, né? Não sei se você
que também acompanha aí, me acompanha há muito tempo, há pouco tempo. Mas eu, ao longo da minha vida, eu cresci basicamente sem pai. Meu pai, assim, ele me teve juntamente com a minha mãe, só que eles não casaram, e aí meu pai, ele me registrou no cartório, certo? Só que ele não foi um pai presente, né? Depois ele voltou, né, lá pra terra dele, lá pro Espírito Santo, né? Eu morava no Rio de Janeiro. Depois ele voltou pro Espírito Santo, foi morar com a família dele e é isso, e vida que segue, sabe? E a minha mãe teve que me criar sozinha juntamente com a minha avó. E, cara, eu dou muito glória a Deus porque Deus, ele colocou as pessoas certas na minha vida, né? E ele, aliás, olha só, cara, mais um motivo pra gente perdoar. Porque Deus, ele fez isso com a gente, né, cara? Meu, imagina o que, eu não sei você, mas assim, o que seria da minha vida sem Deus, cara? Cara, meu Deus, cara, meu, tipo assim, eu cresci sem pai. Se Deus ele não coloca as pessoas certas na minha vida pra me guiarem, cara, eu ia, sei lá, cara, eu estaria perdido no mundo, cara. Eu não estaria aqui conversando com você, então, cara, a minha avó, ela basicamente juntamente com a minha mãe, ela praticamente me adotou, porque a minha avó ela não tinha obrigação de cuidar de mim, e ela cuidou de mim e juntamente com os meus tios, meus primos, todo mundo me deu muito suporte nessa forma. Eu vejo muito como a mão de Deus na minha vida, fora outros favores de Deus que ele colocou na minha vida, cara. Então, assim, eu acho que além de ser um mandamento divino, temos também que perdoar porque Deus ele também nos perdoou, certo? Por meio de seu filho Jesus. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Então, cresci sem pai. Deus ele proveu as pessoas certas no momento certo para estar fazendo meu crescimento, né, de modo digno, de modo respeitoso e tal. E beleza, e assim, não só isso, mas eu nunca tive contato também com meu pai, porque meu pai também não deixou nenhum meio de contato, certo? Já procurei no Instagram, procurei no Facebook, nunca achei, nunca achei. Mas em um belo dia da minha vida, quando eu tinha por volta dos meus 19, 20 anos, hoje eu tenho 27, certo? O meu pai, ele me achou no Facebook. E aí ele entrou em contato comigo e tal, eu passei o WhatsApp, a gente foi conversando, e aí a gente foi conversando por telefone, WhatsApp, assim, de forma resumida, de forma resumida. Cara, ao longo da minha vida, pô, criança, cara, eu já senti muita falta, assim, principalmente nos dias dos pais, na escola, né, tá, porque eu não tinha pai, meu pai não ia, muitas vezes a minha avó e algum tio meu e a minha mãe, legal, mas fica aquela coisa chata também, né, tipo, você criança vê todos os pais e você não tem ali bem um pai, né, cara, eu já fiquei chateado, já fiquei triste muitas vezes, né, cara, então, assim, é claro que dá falta. E aí, nesse momento, conversando com meu pai, eu tinha essas duas opções. Eu poderia liberar o perdão, ou poderia reter o perdão, né? E eu imagino que meu pai, talvez, ele estivesse se sentindo culpado. E ele realmente está, né? Se sentindo culpado ali por tudo. E, bom, galera, eu liberei o perdão pra ele. Eu liberei o perdão pra ele, a gente conversou e tal. Ainda, ainda, né, nesse momento, né, nesse momento de hoje, nós ainda não nos encontramos pessoalmente, mas a gente está conversando para marcar. Se Deus permitir, esse ano acontece esse encontro. Mas, cara, eu liberei o perdão para a vida dele e, inclusive hoje, nesse exato momento, é Dia dos Pais, hoje eu liguei para ele de manhã, né? E dessa data até hoje a gente conversa, toda semana a gente está conversando. E, cara, uma coisa muito boa, né? Eu pude, graças a isso de liberar o perdão, eu pude ouvir do meu pai algumas vezes, né, por telefone, conversando com ele, chamada de vídeo, que ele é uma pessoa que eu sou uma pessoa para ele que ele admira muito, que ele respeita e que ele ama a minha vida, coisa que talvez eu nunca iria ouvir se talvez eu pagasse pela mesma moeda, né? Ah, você não foi um pai presente, não vou te perdoar. Então, assim, isso, meu, isso eu acho que isso pra mim nada paga, sabe? Já valeu muito a pena, assim, eu já ter perdoado meu pai. E hoje foi dia dos pais, liguei pra ele de manhã, né? Reforcei novamente que tudo que já tinha acontecido eu já tinha perdoado ele, que amava muito a vida dele. E assim, é um momento muito bom, galera. É um momento muito bom. Então, assim, fica esse encorajamento, né? Não sei, talvez, o que possa ter acontecido na tua vida, mas meu, perdoa, vale muito a pena. E outra coisa também, né, que tô me lembrando aqui agora, tô me vindo em mente, que às vezes a gente acha que o erro do outro é maior do que o nosso, cara. Mas se a gente for olhar com os olhos do Pai, né, do nosso Pai Celestial, cara, todos nós somos pecadores, né? Inclusive, se você faz aquela mentirinha, cara, mentirinha é mentira. É pecado, né? Não existe mentirinha. É mentira, velho. É pecado. Certo? Então, se você faz uma mentirinha, ou se você, sei lá, dá um soco na cara de alguém, cara, enfim, é pecado, cara. Então, assim, todos nós pecamos e todos nós precisamos do perdão de Jesus. Então, assim, meu, não tem isso de tipo assim, o outro errou, cara, todos nós pecamos.
Todos nós, se não fosse Jesus, a gente estaria afastado de Deus. Então, assim, perdoe a outra pessoa, sabe? Porque, assim, Deus, ele nos perdoa. Beleza? Geralmente nesse canal eu acho que eu costumo falar muito, assim, sobre um tema assim motivacional, sobre coisas assim mais práticas, mas me veio muito no coração estar gravando, né, sobre esse tópico aqui do perdão. Espero que de fato realmente seja útil para tua vida, cara. Beleza? Porque enquanto a gente viver, né, 70 vezes 7, a gente vai estar vacilando com os outros, certo? E a gente vai querer misericórdia, a gente vai querer que as pessoas nos perdoem. Então nada mais justo também que a gente perdoe. Beleza? Bom, se esse vídeo foi útil pra você, por favor, comenta aqui embaixo. Eu vou gostar e ficar feliz em saber que eu colaborei de alguma forma pra tua vida. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. God bless. Deus te abençoe. Valeu.